Boa tarde ou bom dia, né, gente? Tudo bem com vocês? Nossa continuação da aula hoje, o sexto momento, né? Eu gostaria de lembrar vocês se inscreverem no canal e deixar o like, certo? Vamos iniciar falando do empirismo britânico. Tem um grande filósofo, né, que nós podemos citar, que é justamente Francis Bacon. Do ponto de vista dele, né, inspirava a um saber instrumental que possibilitasse o controle da natureza. Por isso foi um crítico severo da filosofia medieval, a qual considerava excessivamente contemplativa, abstrata, distante do mundo físico. O que ele quer dizer com essas palavras, né? Para ele, do ponto de vista dele crítico, tanto o racionalismo quanto o empirismo, né, era uma aliança que existia com relação às faculdades, aos experimentos. Tais experimentos nós levaríamos ao ato racional, né? Tudo que ele poderia citar como exemplo para que ele pudesse justificar, né, o pensamento, o conhecimento racional e o pensamento empírico estava vinculado à busca incessante que o ser humano tem com relação à aprendizagem, ao conhecer, ao questionamento, ao argumento, né? E várias outras perguntas que podem surgir diante do nosso cotidiano. Nós podemos também destacar desse momento e desse pensador, a ciência deveria ser mais valorizada, né? As pesquisas experimentais, tendo em vista um dos seus maiores objetivos, que é o quê? O ser humano. E também era necessário que os cientistas se libertassem daquilo que dominava os ídolos, quer dizer, as falsas noções, né, preconceitos e mau hábitos mentais, para que eles chegassem a um objetivo maior, que era essa busca do conhecimento, para que tivesse as verdadeiras respostas com relação às experiências científicas. Outro pensador que nós vamos destacar é John Locke, a tábua rasa. O que ele quer dizer, né, com essa expressão, a tábua rasa? O indivíduo, quando nasce, é uma tábua rasa. Era isso que ele queria dizer. Por quê? Tudo o que ele sabe será aprendido ao longo de sua vida. No momento que ele nasce sem ideias. Depois, ele vai em busca desse conhecimento, né? E passa a ser um ser humano cheio de ideias. A sensação e a reflexão. Nós podemos dizer o seguinte: percebemos as qualidades e as características das coisas, né? Nesse sentido, nós temos dois tipos, o primário e o secundário. Qualidades primárias são objetivas, solidez, extensão, configuração, movimento, certo? E as secundárias, parte relativa e subjetiva, né? Variando de acordo com o seu sujeito, para com o outro. Por exemplo, a sensação calor, som, odor, sabor, certo? E Locke também conclui, né, que não podemos ter ideias inatas. É o intelecto que constrói todas as nossas ideias. Esse é o pensamento dele.
David, o hábito e a crença. Relações de casualidade. Nós podemos destacar que o objeto ou da percepção, né, que representa a base na experiência quando está uma forma de um hábito, a crença conserva-se no empirismo. Então, a filosofia dele era justamente o quê? A forma de um hábito, uma crença, né? E isso é o que ele chamava de relações de casualidade, certo? Mas ele deixa também bem claro, né? Do ponto de vista, associamos calor e fogo, por exemplo, peso e solidez, ou concluímos que o sol surgirá amanhã porque surgiu ontem, né? Tudo é um momento de casualidade para ele. Essa era a explicação que ele tinha sobre hábito e a crença, certo? Crítica metafísica aconteceu no século XVII, certo? Foi onde se iniciou-se essa crítica à metafísica. Foi a partir daí que adquiriu um interesse centralizado nos pensadores da época, de alguns filósofos, que era Descartes, Bacon, Locke, né? Também estabeleceram métodos para investigar o alcance e os limites do conhecimento humano, que aí nós podemos falar das reflexões que houve com o confronto entre as tendências opostas, né? Justamente do racionalismo e do empirismo, certo? Também nós podemos falar de outro pensador, né? Com relação à sua crítica metafísica, que era Kant, né? Ele falava que a razão é capaz ou incapaz de fazer, de saber sobre o valor dos conhecimentos racionais, buscando na raiz da própria razão seus limites e suas atividades. Tudo, de acordo com a razão, tinha que ser o quê? Limitado. O século das luzes, né? O que nós podemos destacar é que aconteceu durante o século XVIII e é o período conhecido como século das luzes. Por quê? Porque foi justamente nesse período, nesse século, que aconteceu o desenvolvimento do iluminismo. Mas o que nós podemos destacar, né, do iluminismo? Nós podemos dizer o seguinte: os pensadores iluministas daquela época, que chamou o período de iluminismo, defendiam as liberdades individuais, né, de cada um, e o uso da razão para validar o conhecimento. Também foi um movimento intelectual, né, que surgiu justamente no século XVIII na Europa, que tinha como principal razão defender a razão, que era chamada de luz, e o antigo regime, e contra, né, o antigo regime, que era chamado de trevas. E se pregava a maior liberdade, tanto no setor econômico quanto na sua política, certo? Aí nós vamos também falar do criticismo. Sua filosofia é chamada criticismo de Kant, porque diante da pergunta qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos? E o que é conhecimento? Ele diz o seguinte, é ele que diz, certo? Que a razão é um tribunal para julgar o que pode ser conhecido legitimamente e que o tipo de conhecimento é infundado. Quer dizer que nós usamos da razão para que nós possamos atribuir o conhecimento, né? Mas nós não podemos esquecer que o empirismo é tudo aquilo que é comprovado cientificamente. Se nós pensamos é porque nós buscamos conhecimentos, nós temos questionamentos, argumentos, né? Aí nós podemos destacar o
sensibilidade e entendimento. O que nós podemos destacar, né, de sensibilidade e entendimento? Partindo, né, da contradição entre racionalismo e empirismo, nós podemos explicar que o conhecimento é constituído de algo que recebemos de fora, de experiências, né? Nós podemos também destacar que essa sensibilidade e esse entendimento tem as formas a priori, né? Tem também a sensibilidade ou instituições puras, que são espaço e tempo, certo? As ideias da razão e metafísica, o que nós podemos destacar? Nós podemos falar o seguinte: o conhecimento humano limita-se ao campo da experiência. Por quê? Porque racionalmente cada uma ideia com relação à metafísica chega sempre a um impasse, que denominou de antinomia. Que é isso, os cachorros brincando? E o que era essa antinomias? Vejamos alguns exemplos, né? Há argumentos tanto a favor ou contra a liberdade humana. Pode-se argumentar que o mundo tem um início e é limitado, ou que ele é eterno ou ilimitado. Tanto se argumenta que o mundo existe, fundamentando em uma causa necessária, que é Deus, como não se pode provar a sua existência. Resumindo tudo isso, né, nós podemos chegar a uma conclusão, né, que Kant, na Crítica da Razão Pura, ele aponta para os limites do conhecimento humano, que indica a necessidade da perspectiva, né, transcendental de uma filosofia crítica. Tudo se resumia ao quê? Ao pensar, ao perguntar, aos porquês da busca de um conhecimento, certo? Nós podemos destacar também, né, a moral. O que era essa moral, né? Resumindo, para Kant, né, essa moral era o quê? Agir de acordo com a vontade, que se torne uma lei válida para todos. Em outras palavras, né, diz que cada indivíduo portador de uma boa vontade saberia escolher dentro de regras particulares, né, aquele que pudesse valer para todos os demais. Também podemos a herança kantiana. Qual foi essa herança, né? A herança dele teve a determinação de princípios, né, que governam o entendimento humano com limites de sua aplicação. Esse conhecimento científico sobre bases seguras, dando ao mesmo extraordinário desenvolvimento. Quer dizer que essa herança kantiana tinha a ver com o quê? Com a crítica com relação à razão pura, a princípios, certo? Gente, foi bom estar com vocês. Um beijão e até a próxima.